Seu bebê está naquela fase que ele está aprendendo os movimentos e muitas vezes ele acaba caindo e você tem medo que ele se machuque? Em algum momento você viu algum tipo de protetor de cabeça para bebê e pensou em usar com seu bebê? Então nesse vídeo você vai saber tudo sobre o uso desse protetor de cabeça para o bebê e se ele é ou não interessante. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O protetor de cabeça é um acessório novo e que tem a intenção de proteger o bebê para que ele não se machuque das quedas. Mas será que o uso dele é realmente necessário, que ele só traz benefícios para o bebê? Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo para você entender tudo sobre o uso desse protetor de cabeça. E para isso eu vou trazer 7 tópicos explicando melhor o uso desse protetor e o que ele pode causar no bebê. E o último é o mais importante, então fica aqui comigo até o final. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que as quedas fazem parte do desenvolvimento. Eu sei que isso causa muita aflição e que ninguém quer que o bebê se machuque, essa não é a intenção. Mas o cair faz parte do desenvolvimento, porque tudo que o bebê aprende é através da prática. E o bebê vai praticando seus movimentos para ficar cada vez melhor. E nesse processo ele acaba sim caindo muitas vezes. Mas a intenção aqui não é que o bebê se machuque, mas sim que ele aprenda a cair. E a segunda dica é exatamente essa. O bebê, ele aprende a se proteger das quedas. Isso faz parte do desenvolvimento do bebê. Assim como os movimentos o bebê vai aprendendo ao longo do desenvolvimento, ao longo do tempo, o se proteger das quedas também é algo que o bebê aprende. E tem as chamadas reações de proteção, que são as formas que o bebê aprende a se proteger de uma queda, de um desequilíbrio. Então isso faz parte do desenvolvimento normal do bebê. É o que a gente espera que o bebê aprenda. Essas reações de proteção, que são as formas do bebê se proteger das quedas, primeiro acontece do bebê aprender a se proteger para frente. Então, quando ele se desequilibra, quando ele está sentado ou está em pé e vai cair, ele aprende a se proteger para frente, apoiando suas mãozinhas aqui na frente. Depois o bebê começa a aprender a fazer isso para o lado. Então, caso ele vá olhar para o lado e se desequilibre, ele vai e consegue apoiar suas mãos e se protege. E depois o bebê aprende para trás, que é algo mais difícil, mas que se ele for fazer esse movimento de girar para ver alguma coisa atrás e acabe se desequilibrando, ele também vai aprender a se proteger através dessa reação de proteção para trás. Então isso é algo que o bebê vai aprendendo ao longo do seu desenvolvimento. E para isso o bebê precisa ter liberdade para fazer esses movimentos e para aprender a se proteger das quedas. Inclusive, se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê e como estimular o seu bebê da forma certa, de acordo com a fase que ele está, se inscreva aqui no canal porque você vai aprender tudo sobre esse assunto. Então, o terceiro tópico que eu queria trazer aqui é que o uso dessa proteção de cabeça pode acabar atrapalhando o bebê de aprender essas reações de proteção que a gente acabou de falar. Porque se a gente coloca algo na cabeça do bebê nessa intenção de proteger o bebê das quedas, ele acaba não entendendo que o cair e bater a cabeça ou cair e se machucar é ruim, então ele não vai aprendendo essas reações. Muitas vezes a queda se torna até algo divertido para o bebê. Então, em alguns momentos, eu não sei se vocês já viram, mas tem vídeos de bebês que eles estão com esse tipo de proteção e que eles ficam se jogando para trás para cair porque acaba sendo algo divertido. Só que não, o bebê tem que aprender a se proteger dessas quedas. E isso acontece através dessas reações de proteção que a gente falou no tópico anterior. Além disso, a gente tem que pensar que o bebê não vai ficar o tempo todo e ao longo de toda a sua vida com essa proteção. Então, em algum momento, ele vai precisar aprender a se proteger dessas quedas. Até quando a gente vai usar essa proteção de cabeça? O bebê vai ficar eternamente, o tempo todo com esse tipo de proteção? Então, também isso é algo a se pensar antes de começar a usar essa proteção do bebê, porque a gente tem que pensar também no futuro, no longo prazo. Como é que o bebê vai se desenvolver mais para frente? Como é que meu bebê vai fazer para se proteger se ele não aprende porque ele está o tempo todo com essa proteção? Até quando eu vou usar isso? E o quarto tópico é exatamente sobre isso, sobre o tempo que a gente vai usar essa proteção de cabeça. Ah, quer dizer que eu usei essa proteção de cabeça e em algum momento o meu bebê vai ter algum tipo de atraso, ele não vai aprender? Tudo acontece também de acordo com o tempo que o bebê é exposto. Se o bebê só ficar com aquilo ali, ao longo do tempo ele não vai aprender.
Mas se o bebê usou em algum momento e depois em outros momentos não usou, muitas vezes ele aprende sim. E isso também é uma das justificativas para não precisar desperdiçar seu dinheiro com isso. Porque o bebê ele não vai usar isso o tempo todo e usar isso o tempo todo pode acabar prejudicando o seu desenvolvimento. Porque tanto ele não vai aprender a cair, como também um acessório, algo na cabeça ou no corpo do bebê pode acabar atrapalhando o equilíbrio do bebê, porque o bebê vai sempre se movimentar com aquele objeto ali no seu corpo. E quando a gente tirar, o bebê pode ficar até confuso de como é que ele tem que se movimentar sem aquele peso, sem aquele objeto. E isso pode até incomodar o bebê. Então, tem bebês que nem vão querer ficar com isso, porque acaba sendo até um incômodo para eles. E o quinto tópico que eu quero trazer é exatamente para acalmar o seu coração. É para dizer que as quedas que acontecem quando o bebê está no chão tentando fazer algum movimento, elas não são tão preocupantes. As quedas que são mais preocupantes para o bebê, que acaba causando danos para o bebê, são quedas de superfícies altas. Então, quando a gente deixa o bebê na cama, ou no sofá, ou em um lugar alto e ele acaba caindo. Esse tipo de queda pode sim trazer prejuízos para o bebê e por isso que é importante evitar deixar o bebê nesse tipo de superfície. Inclusive eu tenho um vídeo falando onde deixar o bebê, o melhor lugar para o bebê ficar. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você veja que ele vai ser muito interessante para você entender como deixar seu bebê em um lugar seguro e que ele consiga desenvolver bem. E o sexto tópico que eu quero trazer é exatamente esse de deixar o ambiente mais seguro para o bebê. Então, o bebê, quando ele começa nessa fase de se movimentar bastante, o ambiente tem que ficar cada vez mais seguro. A gente deve tirar tudo aquilo que possa oferecer risco para o bebê, que possa quebrar, cair em cima do bebê, ou aquelas quinas que são pontiagudas, que possa machucar o bebê. Tudo isso a gente vai tirar até que o bebê, fique maior e já tenha essa noção do que é perigoso. Enquanto o bebê está nessa fase que ele precisa explorar, a gente precisa deixar o ambiente seguro para que o bebê se desenvolva da melhor forma. E se você já gostou de todas essas dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo, já deixa o seu like para eu saber que você está gostando desse assunto. E a sétima dica que eu quero trazer, que é a dica de ouro, é exatamente essa de como proteger o ambiente para deixar esse ambiente seguro para o bebê explorar. Então a minha dica é, se você tem medo dessas quedas, mesmo que o bebê esteja no chão, mas ele está engateando ali, ou está sentado e acaba desequilibrando, caindo e você fica aflita, então coloque uma proteção, um tatame que seja mais espesso. Esse tipo de tatame, por exemplo, que eu estou aqui, ele é um tatame mais espesso que amortece esse tipo de queda. Então espalhe esse tipo de tatame pela sua casa para você não ficar aflita. Protege as quinas com aquela boia espaguete, aquele macarrão, também chamado. Então você pode colar nas quinas para que também fique algo amortecido, caso o bebê se desequilibre e acabe batendo a cabeça nessa superfície. Então vai protegendo as quinas. E a gente precisa lembrar que isso é só uma fase. É claro que a casa não vai ficar mais linda de todas com todas essas adaptações, mas isso vai ser muito importante para o bebê. Um ambiente adequado é essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. E isso vai ser só uma fase. Daqui a pouco essa fase passa e sua casa vai voltar com a decoração normal. Então me conta aqui nos comentários o que é que você acha desse assunto, se essas quedas te deixam aflita, o que é que você faz para proteger o ambiente para o seu bebê se desenvolver bem nessa fase. Então essas foram as principais dicas e as principais informações que você precisa saber antes de usar esse protetor de cabeça para o bebê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Um beijo e até a próxima!